Olá, estamos de volta para a aula de número 1 da disciplina de TAD e este é o segundo vídeo desta aula em que a gente vai apresentar algumas definições que serão relevantes no decorrer do semestre. A primeira definição que a gente gostaria de apresentar é a definição de população. Uma população é o conjunto de objetos ou indivíduos, enfim, que são detentores de uma certa característica de interesse. Digamos que a gente tem uma fábrica de tomadas, né? E a gente quer saber se as nossas tomadas dão defeito. Então, a população, nesse caso, é o conjunto de todas as tomadas que nós fabricamos, né? Suponha que a gente queira fazer um exame para saber se a gente tem uma anemia, enfim, um diabetes, né? Então você vai fazer um exame de sangue. Qual que é a população de interesse? É todo o sangue no corpo do indivíduo que vai ser analisado, né? E assim sucessivamente. Suponhamos que a gente vai fazer um censo, a gente quer fazer uma política pública para a zona leste da cidade de São Paulo. Então a população são os habitantes da zona leste da cidade de São Paulo. E assim sucessivamente. Quer dizer, então é o conjunto dos objetos ou indivíduos detentores de uma característica de interesse. Quando a gente vai fazer o experimento, né, ou seja, quando a gente vai observar os valores da característica de interesse num determinado membro desta população, num determinado objeto ou indivíduo desta população, nós não necessariamente poderemos avaliar todos os membros da população, porque nesse experimento, eventualmente, ele tem um caráter que pode ser até danoso, né? Ou pode ser inviável do ponto de vista financeiro. O censo, por exemplo, ele acontece a cada 10 anos, ele é um processo caro, né? Quer dizer, você tem que mensurar dados de toda a população do Brasil, são aproximadamente 210 milhões de pessoas, em 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Isso não é trivial. Você veja que o Francisco está aqui preocupado, falando: poxa, isso é difícil, papai, isso é difícil, papai. Suponha que você vá fazer um exame de sangue. Você não quer retirar todo o seu sangue para analisar se você tem anemia ou diabetes, né? Não dá para retirou todo o sangue, o indivíduo morre. E assim sucessivamente, né? Se a gente tem a fábrica de tomadas, a gente não vai querer testar todas as tomadas, senão as tomadas não saem da fábrica e aí fecha a fábrica, né? Então, especialmente se for um teste destrutivo, né? O pessoal que usa, no caso das tomadas, a gente pode até testar antes que elas saiam, mas é caro, né? Você imagina testar todas as tomadas que saem da fábrica. Mas se for um teste destrutivo, também não, né? Se a gente fabricasse lâmpada e a gente quisesse determinar o tempo de vida de uma lâmpada, a gente tomaria o cuidado de selecionar algumas lâmpadas e deixar acesa e ver quanto tempo elas ficam acesas até queimar. A gente não gostaria de precisar destruir todas as lâmpadas, né? Então, para fazer esse processo de seleção de alguns elementos de uma população, a gente chama de amostragem. E esse pedaço da população será chamado de amostra, né? Um subconjunto da população. Então a gente, quando faz o exame de sangue, a gente pega um pedacinho, um pouquinho de sangue, né? No exame para detectar o nível de glicose é uma espetadinha, né? É um exame super sensível. Então uma pequena espetadinha é suficiente já para detectar se a pessoa tem diabetes. Veja que a quantidade, aqui eu gostaria vale a pena conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Veja que a quantidade de sangue, ou seja, o tamanho da amostra é determinado tanto pela viabilidade econômica que a gente tem, ou viabilidade material, quanto pela característica do instrumento de medida. O exame para detecção de glicose é um exame bastante sensível, né? Então, basta uma pequena amostra de glicose de sangue já é suficiente para detectar a presença de glicose ali e suas respectivas concentrações e a partir daí estabelecer a possibilidade ou não da pessoa ter um diabetes.
Note também que há uma premissa relevante aí, que é a seguinte: a gente está assumindo, né, que a glicose se distribui de forma relativamente homogênea em todo o sangue do indivíduo. Isso é importante, quer dizer, a gente imagina só se essa glicose não é distribuída de forma homogênea, ela é heterogeneamente distribuída. O que vai acontecer é que se a gente pega uma amostra de sangue que tem uma alta concentração, a gente vai inferir uma coisa, e se pega outra, a gente infere outra. Então, é importante ter isso em mente. Quando a gente elabora um experimento e realiza uma mensuração utilizando uma amostra, é importante ter em mente um pouco da fenomenologia, do fenômeno que a gente está estudando, porque isso ajuda a gente a elaborar de uma maneira mais qualificada a nossa amostragem, tá? Não somente isso, né? A gente tem, além desta questão do entendimento do fenômeno que a gente quer observar, é necessário entender também as características do instrumento de detecção do fenômeno que a gente quer. Se esse instrumento de detecção tem maior ou menor sensibilidade para um determinado fenômeno, um determinado observável, então a amostra deve ser maior ou menor baseado nisso, tá? Uma atividade interessante, a gente até sugere aqui, é que vocês façam uma busca sobre o funcionamento de instrumentos de mensuração de concentração de glicose ou ferro no sangue, né? Talvez isso vai ser interessante para entender um pouco por que é possível usar quantidades tão ínfimas de sangue para fazer essas análises. Bom, com relação à fenomenologia que a gente gostaria de estudar, é importante lembrar também sobre a amostragem. A amostragem, uma vez que a gente conhece o fenômeno que a gente quer estudar, a amostragem ela pode ter características distintas. A teoria da amostragem é um campo, é uma disciplina da estatística per se, e não vai ser abordada aqui, né? A gente sempre vai partir da premissa de que a nossa população é homogeneamente misturada, de maneira que a gente pode utilizar, então, uma amostragem, pequenas amostras, né, colhidas aleatoriamente, e essas amostras vão nos dar uma informação fidedigna o bastante acerca da população. Mas é importante que vocês pensem acerca de processos de amostragem, como esses processos podem ser ou não ser aperfeiçoados. Bom, uma vez realizado o experimento, tomada uma amostragem e realizadas múltiplas observações da variável de interesse, é necessário organizar os dados. Eu dei uma dica no vídeo anterior que a gente pode organizar esses dados numa planilha. O que é uma planilha? Uma planilha é uma tabela. A tabela é um objeto bidimensional, né, que tem linhas e colunas. E a tabela de dados brutos, que é a tabela em que a gente organiza os resultados obtidos a partir de um certo experimento, ou melhor, das repetições de um certo experimento, dedicadas a observar os valores de uma ou múltiplas variáveis, a gente vai organizar nessa tabela chamada tabela de dados brutos. Tá? Então, esses dados ficam nessa tabela em que cada coluna indica uma variável de interesse. Por exemplo, aqui a primeira coluna indica a variável origem de um certo indivíduo. Certo? A segunda variável indica o sexo do indivíduo. A terceira indica a idade em anos desse indivíduo. A quarta, a altura deste indivíduo em metros. A quinta, a massa de um certo indivíduo em quilogramas. A sexta, o número de livros que esse indivíduo lê durante um ano. A sétima, a opinião da pessoa acerca do último livro que leu. E por último, a frequência com que essa pessoa pratica atividades físicas. Cada uma dessas variáveis vai ter um valor que pode ser indicado por uma letra ou por um número, tá?
É importante ressaltar que em cada linha da tabela está um conjunto de observações para um certo indivíduo, sendo que na primeira coluna a gente dá a identidade do indivíduo por meio de um número, né? Isso para garantir, então, claro, que o indivíduo seja anônimo, né? E evitar um viés por parte de quem analisa a tabela, enfim, ou questões éticas. Suponhamos que sejam dados clínicos, né? A gente não quer expor, não vai expor, não pode expor os dados de um certo paciente via seu nome, a menos que seja de interesse ou uma questão de interesse público, enfim, mas em geral a gente evita esse tipo de coisa. Nas primeiras duas variáveis, os valores delas são dados por letras. A origem pode ser C de capital, L de litoral e I de interior. Já a segunda variável a gente define como MF, masculino e feminino. Já a idade pode ser dada em termos de um número inteiro, né? Se você já é adulto, não há necessidade de se falar, eu tenho 19 anos e 2 meses. 2 meses já não são tanto assim da vida de uma pessoa adulta, né? No caso do Francisco, não, de um mês para o outro tudo muda, então a gente teria até uma preocupação maior em saber quantas semanas ou quantos meses de vida esse indivíduo tem. A estatura dada em metros, né? Então a gente vai até os centímetros, né? 1,69 m, por exemplo. A gente não vai se preocupar com milímetros, né? Você pega uma régua aí de 30 centímetros, quer dizer, tem 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos, é uma coisa que não faz diferença, né? Talvez seja a diferença entre ter cabelo e, no meu caso, não ter cabelo, né? Eu acho que é o máximo que a gente vai se preocupar. Com relação à massa também, a gente não se preocupa muito com os gramas, né? 67 quilos ou 67 quilos e um pouco de 100 gramas é irrelevante, né? Um sanduíchezinho aí a gente já come 100 gramas facilmente. Então não nos preocupamos. Já a variável livros é dada por números inteiros. Agora veja que você não tem um número fracionado, né? A gente não vai ter meio livro. Não faz sentido, né? Eu li meio livro ontem. Não, então você não leu, né, ainda, né? Não chegou ao desfecho, não leu. É mais simples lidar com a quantidade de livros lida no último ano desta maneira. Com relação à opinião sobre o livro, em geral a gente vai falar, olha, eu achei mediano, né? Eu achei bom. Eu achei ruim, né? Às vezes a gente acha um livro ruim. Eu já li livros ruins, já li livros bons e já li livros medianos. A gente podia até ampliar essa escala, colocar um livro excelente e um livro péssimo, né? Tem exemplos de livros péssimos. Enfim, tem falsos filósofos que escrevem livros péssimos e são populares por adorar a Terra plana. Enfim, tem isso daí. E tem livros que são excelentes, né? Aqueles livros de literatura. A gente lê um Guerra e Paz, do Tolstói, por exemplo, Crime e Castigo, do Dostoiévski, o Dom Casmurro, do Machado de Assis. São livros assim excelentes, né? Fantásticos. Mas eu quis economizar na escala aqui e deixei só razoável, médio e bom. E isso é suficiente para os nossos propósitos. E em relação à atividade física, a gente também pode dizer, né? A pessoa pratica pouco, o bastante, ou bastante, pratica muita atividade física, ou uma quantidade suficiente de atividade física, né? Então, essa também seria uma outra. O Francisco, por exemplo, está dizendo que pratica bastante atividade física. É mais que suficiente. Então, é uma escala aí. Notem que esses últimos dois itens apresentam escalas que são escalas que têm uma dose de subjetividade, né? O que eu posso chamar de bom num livro não necessariamente será chamado de bom no mesmo livro por uma outra pessoa. Esse aspecto é importante de se preservar em mente, né? Então, o livro de um falso filósofo, que eu considero um falso filósofo, que acredita em terra plana, pode ser considerado um bom livro por outras pessoas. Então, o problema desse tipo de variável, né, cujo valor é indicado por
quantidades dessa natureza é que eventualmente há uma subjetividade nela. E é importante de se levar em conta quando se utiliza esse tipo de variável e esse tipo de valor para estabelecer uma estatística e um entendimento da opinião das pessoas sobre os livros que elas leem. Bom, toda essa discussão sobre os valores das variáveis para estabelecer os tipos de variáveis com que a gente vai se deparar no decorrer deste curso. São essencialmente 4 tipos de variáveis. As variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Dentre as variáveis qualitativas, nós temos 2 tipos de variáveis: as nominais, como por exemplo a região de origem ou sexo do indivíduo, né? Não tem o que falar, é um atributo. Eu vim da capital, vim do litoral, vim do interior, meu sexo é masculino, meu sexo é feminino, quer dizer, é um atributo que você nem ordena, nem nada, né? Não tem muito mais a dizer. Há as variáveis qualitativas ordinais, cujos valores são atributos ordenáveis, né? Então, qual foi a sua opinião sobre o livro? Foi médio, foi bom. Quer dizer, bom é melhor que médio, que é melhor que ruim, né? Que é melhor que péssimo, e assim sucessivamente. Então, a variável qualitativa ordinal tem essa capacidade. É quando você tem um valor, que é um atributo, mas ele é ordinável. Ordenável, né? Então, qual o tamanho do refrigerante que você quer? Pequeno, médio, grande? E assim sucessivamente. Quanto às variáveis quantitativas, são números, né? São valores representados por números. Aqui nós temos 4 variáveis cujos valores são representados por números. Sendo que a variável idade e a variável número de livros, a gente pode assumir como números inteiros. Se os valores delas são números inteiros ou naturais, então nós temos uma variável quantitativa discreta. Quando a variável tem casas após a vírgula, né, ela varia continuamente, então a altura em metros, né, ela 1,69 e assim sucessivamente, mesmo a massa, né, 67, tralalá, caso a gente assim deseje descrever, então ela se torna uma variável descrita como contínua, né, e os seus valores são representados por números reais. Então eles variam continuamente, né, como se você estivesse em cima de uma reta e fosse caminhando sobre essa reta, e a cada ponto em que você está desta reta representa uma altura, né? Então você pega a régua de 30 centímetros ali e vai mensurando a estatura de um indivíduo, né? Uma fita métrica, uma trena, e aí você vai ter uma variação, né? Entre 2 tracinhos de milímetro tem uma variação contínua ali, né? Na escala na escala de micrômetros, nanômetros, e assim sucessivamente. Então, embora a gente possa representar variáveis quantitativas contínuas como números que acabam, cujo número de casas após a vírgula é finito, essas variáveis podem ser melhor tratadas se forem tratadas como variáveis quantitativas contínuas, né? Cujos valores são dados por números reais. E isso pode acontecer tanto na altura quanto na massa, e eventualmente até mesmo na idade, né, dependendo do contexto em que isso vale a pena. Durante, por exemplo, o desenvolvimento de um embrião, a mosca das frutas, por exemplo, uma escala temporal de acontecimento de eventos pode ser em minutos, né? A cada minuto você pode ter uma modificação no sistema que seja qualitativamente significativa e, consequentemente, a escala de minutos talvez seja relevante nesse processo. Tá? Então, eu estou fazendo essa discussão aqui para tentar realçar a importância de termos o uso de variável quantitativa discreta ou contínua, ou mesmo a ordinal. Isso depende um pouco também do contexto. Quer dizer, esses valores não são necessariamente não são valores necessariamente ali intrínsecos, né, ao objeto que se está estudando.
excetuando certas circunstâncias. Por exemplo, se eu perguntasse quantos irmãos e irmãs você tem? Não tem meio irmão, né? Tem irmão, tem, né? Embora tenha o conceito de usar a expressão no senso comum, né, de meio irmão, no sentido de ser filho de uma, ou do pai ou da mãe somente, em comum, enfim. Mas não faz. É um indivíduo completo. Ou o indivíduo está inteiro ou não está. Tá? Então é nesse sentido que eu afirmo que tem um irmão. Bom, dando continuidade e visando já concluir esta primeira aula, quando a gente olha para uma tabela de dados brutos, a gente ainda tem algumas coisas que a gente pode ter interesse em procurar. Por exemplo, quantas pessoas têm menos de 21 anos na amostra que você analisou, Alexandre? Quantas pessoas têm uma altura superior a 1,80 m e assim sucessivamente, né? Quantas pessoas vêm do litoral? Quer dizer, olhar na tabela de dados brutos para responder essa classe de perguntas pode ser chato, né? Digamos, quantas pessoas vêm do litoral? 1, 2, 3. Porém, essa é uma tabela com poucas linhas, 10 linhas, né? Suponhamos que eu vá fazer o mesmo com o número de alunos da USP, pensemos, né? Ou da IACHE. A tabela já vai ter 1.000 linhas. Imagine ter que olhar na tabela de 1.000 linhas, ali linha por linha, contar com a mão. É uma coisa bastante chata. Então, para simplificar a vida, a gente constrói a chamada tabela de frequências, em que a gente olha apenas uma das variáveis de interesse e conta a quantidade de ocorrências dos valores desta variável de interesse daquela variável de interesse. Tá? A quantidade de ocorrências do iésimo valor é chamada frequência, indicada pela letra N índice I. Tá? Sendo o total de observações feitas, ou seja, o total de linhas, né, da tabela de dados brutos, essencialmente, indicado pela letra N minúsculo. Se a gente está querendo comparar, né, digamos assim, quantas pessoas são oriundas do litoral na EACHE? Tantas. Quantas pessoas são oriundas do litoral na escola politécnica? Tantas. Mas faz sentido fazer essa comparação supondo que o número de alunos que entram na EACHE e na Poli é diferente? Ou será que seria melhor mensurar a proporção? Olha, a proporção de alunos oriundos do litoral na EACHE, a percentagem é tanto. A percentagem de alunos oriundos do litoral na Poli é tanto. Talvez essa seja uma mensuração mais interessante, né? Porque ela é uma forma de relativizar, colocar as duas observações em experimentos que têm tamanhos de amostras distintos, de maneira que eles fiquem na mesma escala, né? A percentagem. Então, para fazer isso, a gente define a quantidade de frequência relativa, denotada pela letra Fzinho índice I, que é a razão entre a frequência de um certo valor e o total de observações. Então, não é uma razão só, é um número, né? Percentagem é só multiplicar por 100 a frequência relativa, mas a frequência relativa vai ser um número entre 0 e 1, tá? Isso a gente pode fazer, um exemplo, né? Na tabela que a gente usou aqui, tabela 1, a gente analisa a variável sexo, há 5 indivíduos do sexo feminino, 5 do sexo masculino e um total de 10 indivíduos analisados. Então a frequência relativa da variável sexo feminino, do valor sexo feminino é meio e o valor a frequência relativa do valor sexo masculino é meio, né? Então a soma desses dois valores é 1, naturalmente. E é bom ter essa última linha como verificação, né, do cálculo que a gente fez, para a gente ver se a gente cometeu algum equívoco na hora de calcular essas razões. Tanto aqui quanto aqui, né? Então ele funciona como um sistema de correção de erros. É sempre bom a gente levar em consideração que a gente pode errar e criar sistemas de verificação, né? É um conceito muito útil sempre que a gente vai fazer cálculo. Para outra variável, né, para a variável idade, a gente vê que, né, a gente tem valores 18, 19, 20 e 21, né? 18, 19,
20 e 21. E aqui a gente tem então a frequência de cada uma das idades, ou seja, o número de ocorrência de cada um dos valores de idade que a gente observa. Essa é a frequência absoluta, né? O total de observações, e aqui a frequência relativa de cada uma das idades. Né? Aqui é a razão da frequência absoluta pelo total. Então, 4 sobre 10, 0,4 e assim sucessivamente. Por último, nós temos essa coluna, F maiúsculo índice I. Essa coluna é a chamada frequência acumulada, que eu tenho que colocar itálico depois no texto. Mas essa frequência acumulada nada mais é que a soma das frequências relativas até o iésimo valor, ou seja, até a iésima linha que a gente está olhando da tabela de frequências. Então, na primeira linha é só a primeira frequência relativa. Na segunda linha é a primeira mais a segunda, então é 0,4 com 0,3, 0,7. Na terceira linha, primeira, segunda mais terceira. Então dá 0,8. E na quarta linha, são 4 linhas, então 1, 2, 3, 4 linhas, né? 0,4 com 0,3, 0,7, com 0,1, 0,8, com 0,2, 1. E aí fecha. Por último, se nós tivermos uma variável quantitativa contínua, e às vezes vai ser muito útil utilizar essa classe de variáveis, especialmente quando os valores se modificam por intervalos muito pequenos. Então, nesse caso, não vale a pena a gente trabalhar com valores individuais, mas sim com faixas de valores possíveis à variável de interesse. No caso da altura, por exemplo, a gente vai dizer que, olha, vamos olhar para pessoas que tenham de 1,60 m a 1,66 m, de 1,66 m a 1,72 m, de 1,72 a 1,78 e de 1,78 a 1,90. Né? A gente agrupa os indivíduos dentro de faixas de valores. Esta barra vertical aqui, estando à esquerda, implica que o número à esquerda dela está incluído. Então, nesta primeira faixa, de 1,60 a 1,66, nós incluímos os indivíduos que tiverem 1,60 e excluímos os indivíduos que tiverem 1,66. Então, a gente olha na tabela, olha, este cara, primeira faixa, este cara, primeira faixa, 2. São só 2. Aqui tem um erro, eu preciso corrigir esse erro aqui. Está explicado, copiei e colei. Esta é a praga do copia e cola. Se você quer um jeito de errar com sucesso, faça como eu e copie e cole sem corrigir os erros. Pausa para a correção, com licença. Bom, estamos de volta, né? Depois de fazer a correção aqui na digitação, veja que eu fiz duas correções. Eu coloquei em itálico aqui a frequência acumulada, né? Para indicar que é uma definição. E fiz a contagem correta aqui do número de ocorrências de estaturas em cada um dos intervalos, de acordo com a nossa base de dados, né? Então, o primeiro intervalo de valores, né, ou faixa de valores, é de 1,60 a 1,66, 1,60 incluído, 1,66 excluído. Então, a gente vem na tabela, né, e olha, de 1,60 a 1,66, temos este elemento, 1, eu estou com o dedão aqui contando o primeiro, tá? 2, veja que 1,60 está incluído, né? E depois não aparece mais nenhum elemento pertencente. Então, eu estou com os dois dedões aqui, para fazer a contagem, né? Coloco 2 aqui, a frequência relativa é 0,2 e a acumulada é 0,2 também, né? Porque é a soma até a primeira linha. Veja que o total de observações é 10, como a gente infere a partir do número de linhas da tabela de dados brutos. A próxima faixa é de 1,66 incluído até 1,72 excluído. Então vejamos aqui, 1,66, esse termo pertence, 1, levantei o dedão, não. 1,70 também pertence, eu levantei o indicador, então tem 2 dedos agora levantados, sigo, 1,68 também está aqui. Note que tem um 1,72, mas a gente indica que o 1,72 não está incluído, né? Não tem barra vertical aqui. Então, por este motivo, a gente não conta esse 1,72
na faixa de número 3, de número 2. Tá? Então ficam somente 3 contagens aqui nesta faixa. A frequência absoluta é 3, a relativa 0,3 e a acumulada até aqui 0,5, né? 0,2 com 0,3. O 1,72 entra nesta faixa, né? Então a gente vem aqui de 1,72 a 1,78. Então a gente vem e olha, né? 1,72 a 1,78. Não tá, não tá, não tá. Aqui está. 1,77, 1,72 são 2. Então, 2. Aí a frequência relativa é 0,2, a acumulada até aqui é 0,7 e o restante vai ser, faltam 3 para dar 10, né? Então a gente espera que sejam 3. Note que aqui é 1,78 a 1,90 e é sempre bom a gente verificar para testar se a contagem está boa. Então vamos lá, né? Tudo que está acima de 1,78 e abaixo de 1,90 a gente inclui. 1,79 entra, levanta um dedão. 1,83 entra, levanta o indicador. 1,88 entra, levanta o dedo médio. E não levanta mais nada e ficam 3 dedos. Então o N aqui, a frequência absoluta é 3, conforme já esperávamos, e está tudo bem. Note que os intervalos não são necessariamente iguais, né? Os primeiros 3 intervalos têm tamanho 6 centímetros e o último intervalo tem tamanho 12 centímetros. A definição, né, do tamanho do intervalo ela é um tanto arbitrária, ela tem um pouco a ver com a característica do sistema que a gente está analisando. Neste caso, a minha única preocupação é com a questão didática, né? Então, eu não me preocupei muito em interpretar o significado. Se é significativo tomar intervalos de 6 centímetros. Provavelmente não é, né? Imagina num jogo de basquete um jogador de 1,78 m e um jogador de 1,90 m. É provável que eles exerçam funções bastante distintas dentro de quadra. Então, nesse contexto de um jogo de basquete, é provável que 1,78 m e 1,90 m, o mais adequado provavelmente é que eles não estejam na mesma faixa. Evidentemente que eu estou dando esse comentário só para que vocês sempre pensem, né, analisem essa questão da fenomenologia e do interesse referente a essa fenomenologia que vocês estão estudando, para que a interpretação dos dados de vocês seja uma interpretação mais rica, tá bom? Com isso, a gente conclui esta primeira aula. Eu me despeço e até a nossa próxima aula, quando começaremos a falar sobre os gráficos, tá bom? Com isso, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.